Kagurabachi 108, tivemos um final chocante, preocupante, principalmente para o futuro. Chihiro, se você estava querendo aprender a forjar espadas, a hora é agora. Mas primeiro, você precisa ficar vivo. Samura está também encrencado porque ele está apostando no futuro e pode correr riscos. Vamos conversar aqui sobre esse capítulo porque mostrou um pouco mais de como o Soga Kemura, o portador da Magatsumi, é simplesmente absoluto, mas mostrou também que Enten e Chihiro são uma ameaça para ele. No futuro, com certeza Soga Kemura pode sim ser derrotado por essa dupla. A questão é, esse futuro vai existir? É aí que vamos de review do capítulo 108, que abre com o Soga Kemura falando um pouco sobre o fato do Chihiro ser da família, o fato dele ser tio do Chihiro, e ele fala por isso, não quer matar o Chihiro. No entanto, o Chihiro está irredutível quanto aos objetivos que ele precisa tomar ali portando a Enten. Afinal, ele entendeu o porquê que as espadas foram seladas e porquê que a Enten foi criada. Criada depois que o pai entendeu que as espadas poderiam ser meio que uma criação, ou seria uma criação ruim ali talvez para um legado dele. E mesmo sabendo disso, mesmo tendo selado as espadas, ele acabou criando outra. Por que dessa outra? Justamente para conseguir neutralizar a espada mais perigosa, a mais poderosa de suas criações, a Magatsumi, conhecida como Shinushi, a lâmina perfeita. No entanto, vale pontuar que a vida de um samurai nada mais é do que um combustível a ser queimado pelo bem de um mundo ideal. E se o mundo ideal necessita que a Shinushi seja derrubada, Chihiro precisa enfrentar Soga Kemura. A questão é que os ideais do Soga Kemura são irredutíveis. Bandido bom é bandido morto. Se tem gente malvada por aí, Soga Kemura vai retalhá-los. E se tiver gente tentando proteger essas pessoas malvadas, Soga Kemura também vai retalhá-los. Os fins justificam os meios e bandido bom é bandido morto. Só que tudo isso é dito por um camarada extremamente absoluto no verso, com certeza até então disparado o mais forte de Kagurabachi. Agora nós temos o choque das Yotous, o próprio capítulo chama Enten vs Magatsumi. O choque das Yotous, a mais poderosa e a Enten criada para destruir a mais poderosa. Vale pontuar, o Chihiro, em questão de luta com espadas, é pior que o Soga Kemura. O Soga Kemura é muito mais experiente, muito mais forte, tem mais idade, por aí vai. O Chihiro, ele tem uma espada que tem vantagem com a espada do adversário, mas certamente ele ainda é mais jovem, não entende um pouquinho da força que tem, e isso com certeza vai prejudicá-lo. Além disso, o primeiro golpe que o tio dele acertou nele ainda está refletindo no corpo dele. Ele não está 100% para essa luta que começou agora. Um detalhe interessante é sobre a Tobimune, que aparece meio que indiretamente nesse capítulo, né, ganha destaque indiretamente porque o Suzaku é, por assim dizer, o tratamento talvez para lidar com o poder que rouba energia vital, que é o tratamento natural para lidar com o Kodoku. A questão é que o nível de poder do Kodoku é um nível avassalador e o Suzaku ele chega num limite que não tem mais como alcançar esse roubo de vida que o Kodoku faz. E o próprio Samura, ele estava tendo que dividir o Suzaku em dois corpos, no dele e no Chihiro. Ele diminuiu, deixou o mínimo ali para pelo menos respirar, ele tá basicamente vegetando ali em campo, enquanto a força máxima que ele consegue emanar ali pro Chihiro, ele passa pro espadachim, porque o espadachim está lutando contra o Soga Kemura e ele sabe que a Enten é sim a responsável por conseguir neutralizar a Magatsumi, por isso ele faz essa aposta no futuro. A parada é, o Samura ele vai morrer. Você vai morrer. É simples aqui. O Kodoku tá consumindo o Samura. Isso é bizonho. O Samura não consegue nem sequer ficar de pé. E o próprio Soga Kemura fala, cara, você está indo a passos largos para sua morte. E o Samura ele responde falando que é uma aposta do futuro. A questão é, esse futuro vai existir? Porque o final desse capítulo... rapaziada, final desse capítulo pegou pesado com esse futuro e basicamente enterrou ele. Agora, se fechou o caixão, a gente não sabe e é aí que vem as reviews de Kagurabachi por aqui, então se inscreve no canal para você entender tudo o que vai acontecer nesse futuro de Kagurabachi. Agora é dito, reforçando ainda mais a importância da Enten nessa trama.
que é a única espada que consegue dançar livremente no palco da Amagatsumi. É a única espada que consegue anular esse efeito de roubar a vida. Tanto que o Chihiro ele tá inteiro na batalha, ele não está sendo sequer consumido pelo Kodoko. E além disso, algumas habilidades do próprio Sogakemura, usando ali as habilidades mais padrões da espada dele, no caso, né? O Chihiro consegue neutralizar usando o peixinho tricolor. Vocês gostaram do peixinho tricolor, né? Então vamos ficar com esse poder do Chihiro sendo nomeado dessa forma aqui no canal, porque eu curti. Também achei legal os seus comentários, então bora! Agora nós temos o Chihiro envolvendo ali o campo de batalha com vários peixinhos pretos, e esses peixinhos pretos servem ali para atrapalhar o Sogakemura, só que o Sogakemura ele entende qual peixinho preto vai usar o ataque, de onde vai sair o ataque do Chihiro relacionado aos peixinhos pretos. E com isso nós temos o Sogakemura prevendo esses ataques e usando eles, usando meio que um contra-ataque para evitar com que o Chihiro lance ali os poderes do Kuro que a espada dele tem. Agora o Chihiro ele consegue absorver o tombo, que é uma habilidade da Shinoshi, através do Aka. É uma habilidade defensiva e o Chihiro agora talvez ele consiga usar o Aka. Só que vale pontuar que o tombo ele tem uma energia tão avassaladora que mesmo ele não meio que tendo ali um intervalo de uso tão grande, ele é muito forte, por isso ele não foi absorvido completamente pelo Aka. Isso é bem interessante pontuar aqui, ou seja, o Chihiro com certeza ele vai poder usar essa habilidade do Amagatsumi, no entanto, ele terá meio que um downgrade de habilidades. E outra coisa que o Chihiro entende também é o fato do Suzaku também estar chegando num limite. E graças a isso, o fato dele já ter uma ferida e o fato dele estar lutando contra um espadachim muito poderoso, ele entende que se ele levar outro golpe, ele poderá não sobreviver. E agora vem o lance do corte que o Akemura faz com a Amagatsumi, aquele show. É uma habilidade a mais que a Amagatsumi tem, que as demais espadas não têm, e é a habilidade que já deixou o Samura meio que complicado na situação do Samura, né? Aquela habilidade que corta as páginas. Nós temos o exemplo aqui do Kuro, que o Kuro, ele manda ali uma lâmina cortante pelo ar, né? E não é assim que funciona o corte da Amagatsumi. O corte da Amagatsumi basicamente já vai cortando o próprio espaço. Então, é através do balançar das espadas que o corte acontece, de tão rápido que é o corte. É basicamente impossível de você reagir a essa trajetória, de tão avassaladora e de tão veloz que ela é, diferente do Kuro da Enten, que tem ali meio que um corte voador indo na direção do rival, e o rival consegue meio que prever esse corte. Esse corte varia de tamanho de acordo com o peixinho preto que o Chihiro convoca, né? E tem um tempo ali de reação pro adversário. O show não, o show é basicamente instantâneo. Acontece o balançar de espadas e já tem o corte. É bem legal a imagem que eles usam ali para definir isso, porque nós temos a Enten balançando e tem o corte indo em direção ao objeto. Enquanto isso, nós temos a Shinoshi balançando e o objeto já está sendo cortado. Essa é a diferença das duas habilidades, isso eu achei bem legal. E assim como o Samura aparece numa página cortada após levar o show, nós temos o Chihiro também aparecendo numa página cortada. No entanto, o Chihiro acaba conseguindo reagir ao show, e quando ele reage ao show, isso acaba surpreendendo não só o Samura, mas o Akemura também. Akemura é esse que tem o seu rosto sendo cortado pela Enten. É aquele cortezinho meio que acontece com os vilões mais perigosos ali da trama, aquele cortezinho de nada que o vilão fala, não é possível que esse cara conseguiu me acertar. É possível, ele te acertou, e é graças a isso que nós temos o Akemura entendendo que tanto o Chihiro quanto a Enten são uma ameaça para ele. A Enten, juntamente de uma evolução do Chihiro, pode sim levar o Akemura às ruínas. E mesmo sendo seu tio, o Chihiro não tem apego nenhum a ele, porque acredito que nem de fato ele acabou conhecendo o tio dele, então não tem nenhuma relação familiar com o Akemura. Mas aparentemente o Akemura tem. Isso fez diferença? Não fez, mas o Chihiro com certeza vai vir seco nessa luta e mais pra frente pode sim acabar superando o seu tio para proteger assim o legado de seu pai. Agora o próprio Akemura pede desculpas pro Chihiro e o Chihiro entende que ele está lutando contra um samurai de um nível muito acima. As desculpas que o Akemura dá ali pro Chihiro é que
meio que, primeiro, ele é o tio dele, e segundo, o Chihiro é um bom samurai, então é um legado sendo apagado. E agora temos o boom do capítulo. A Enten quebra. Se fodeu. É isso, a Enten quebrou. Então é bom o Chihiro aprender as artes da forja aí que o pai dele ensinou pra ele e fazer umas espadas novas, porque a Enten quebrou. E além disso, nós temos o Chihiro sendo empalado no coração pela Magatsumi. Esse futuro aí que o Samura tá apostando não tá dando green não, viu? Tá dando red. Eu acho que o Samura tá com um prejuízo gigantesco aí pela frente, viu? Chocante, rapaziada. O Soga Kemura é absoluto. E na minha visão, nós teremos Shiba entrando em ação para tirar tanto o Chihiro quanto o Samura dali. O Chihiro e o Samura, eles estão basicamente mortos se continuarem ali. Eles precisam imediatamente de uma ajuda. E o Samura precisa sair de perto dali, né? Pra talvez o Kodoku não fazer mais efeito. E o Shiba é o único que eu vejo sendo capaz de fazer isso, ou até mesmo o próprio Hakuri. Só que aí se o Hakuri se mostrar, fudeu, né? Porque o Soga Kemura tá querendo cacetar o Sazanami. É isso, rapaziada. Segue o canal, tamo junto. E é nóis. Fui.